Olá, meus amigos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre consequência e prevenção ao suicídio, um tema bastante triste, mas muito necessário. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, Senhor de toda a vida, para que Ele nos ajude a raciocinar, a refletir, a passar o que pudermos em benefício do esclarecimento de todos aqueles que puderem assistir esta apresentação. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, vamos conversar um pouquinho sobre este assunto bastante necessário, porque o suicídio já virou quase que uma pandemia. O número de suicídio é alarmante. Então, nós precisamos muito desse trabalho, nós espíritas, principalmente, que sabemos das consequências desse ato, treslocados, precisamos muito conhecer a fundo todos os ensinamentos dos espíritos, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, através de Kardec, da doutrina espírita, para que a gente possa ajudar aqueles que necessitam da nossa palavra, da nossa ajuda, do nosso empenho, do nosso apoio, nesses momentos de desespero que tantos passam, principalmente nesses momentos que estamos vivendo. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Em defesa da vida, suicídio não. Isso é um trabalho da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que publicou um livreto a respeito do suicídio, muito útil, muito importante. Seria importante que todos nós, espíritas ou não, conhecêssemos essa publicação. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas: materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos e muitas outras causas como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são a causa maior desse ato translocado que muitos cometem. O suicídio é loucura. É um texto de Allan Kardec, que ele fala: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada.
Daí se segue concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nela imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. As questões do Livro dos Espíritos que tocam no suicídio, que falam, que refletem sobre o suicídio, como a 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que se justifiquem? Efeito da ociosidade, os espíritos respondem. Da falta de fé, muitas vezes da saciedade, para aquele que exerce sua faculdade com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Na questão 944, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, somente Deus tem o direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Em nenhuma hipótese admite-se o suicídio. É uma das piores coisas que um espírito pode fazer por si mesmo no decorrer de uma encarnação. Na questão 952, comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral, diz os espíritos. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Terrível. O ser humano se acostuma, se vicia com as paixões, com os vícios, né, com os desregramentos, com a bebida, com o fumo, o cigarro, com o sexo desregrados, com excesso de alimento também. Então, qualquer excesso que prejudica a saúde do ser humano é considerado suicídio. E muitas pessoas têm conhecimento disso. Aí entra o suicídio moral, que ainda é pior do que o suicídio cometido por desespero. Então vamos ver. Na questão 952A,
Kardec pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? E a resposta dos espíritos: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz e instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da loucura. O outro será muito mais punido, porque são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quando se tem consciência que está fazendo alguma coisa errada e continua fazendo, a culpa é muito maior do que aquele que age por desespero. Então, nós precisamos, é uma reflexão bastante importante essa, né? Precisamos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo físico, a nossa própria vida, que muitas vezes estamos cometendo suicídio e não percebemos. O fato de trabalhar demais, varar a noite, pensando em ganhar mais dinheiro, pensando em ter uma vida mais confortável, adquirir coisas materiais. Então, força-se o corpo físico, não tem descanso, não tem sossego, não tem tempo para o repouso, não tem tempo para uma prece, para a leitura de um livro que vivifica, que seja construtivo. Isso também é considerado suicídio. Suicídio, solução insolvável. Manuel Filomeno de Miranda traz para nós um texto excelente, muito esclarecedor sobre o suicídio. Hoje nesse nosso estudo nós vamos ler bastante, viu, gente? Porque é importante a gente trazer os ensinamentos dos espíritos superiores, né? Como esse, através do Chico Xavier, através do Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, trouxe para nós um texto muito esclarecedor, muito bonito. Então vamos ler junto? O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um tempo mais, enquanto o problema altera sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha, sem nunca dizer nada que não seja verdade. Né? Promessas que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nunca, porque não acontece, a pessoa fica mais decepcionada ainda. Estimular a valorização pessoal, isso é muito importante. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Sim, gente, a água fluidificada, super importante. Os espirituais colocam nela o remédio que vai acalmar, que vai tranquilizar o coração, a alma dessa pessoa. É um texto muito importante. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva.
que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. Então, aquele que tem a tendência suicida, ele é um doente. Então, ele tenta uma vez, se não tiver um tratamento espiritual adequado, ele vai tentar outras vezes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aqueles que a gente conhece, que a gente sabe, que procuram a gente no atendimento fraterno, dizendo que tem, que já tentou, que pensa nisso frequentemente. Então, a recomendação para fazer um tratamento espiritual, para tomar água fluidificada, para fazer evangelho no lar, para ter o hábito da oração, para ter fé em Deus, é super importante. Isso é o que ajuda. O suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e o irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, capítulo 2, ele conta a história e o irmão X relata uma entrevista que ele fez com uma mulher suicida, um espírito de uma mulher suicida. Ele diz, sabe você quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é o mundo em si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de jovem senhora, que há precisamente 14 anos largou o corpo físico, por deliberação própria, ingerindo formicida. O interessante dessa história é que ela traz um relato muito esclarecedor e um final também muito esclarecedor. Então, vale muito a pena a gente refletir sobre esse caso e sobre muitos outros, né? Como diz o irmão X, nenhum caso é igual. Não existem dois casos iguais e nem consequências iguais também. Para cada caso de suicídio tem uma consequência diferente, porque depende muito da evolução do espírito, da atitude do espírito, de como ele vivia antes dele cometer o ato translocado, que às vezes era uma pessoa boa, honesta, como é o caso dessa pessoa que nós vamos ver, né? Então sempre tem paliativos, sempre tem situações diferentes. Ela se envenenou no Rio aos 32 anos, deixando o esposo e um filhinho em casa. Era pessoa de cultura, não era pessoa de cultura excepcional, do ponto de vista do cérebro, mas caracterizava-se na Terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Essas qualidades vão ajudá-la no transcorrer das consequências que ela sofreu após o suicídio. Seguia, a irmã possuía, ele pergunta, o irmão X pergunta para ela, a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? E ela responde, seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas do que a minha existência no mundo. Que ilusão, né? A pessoa se suicida pensando que vai encontrar paz, que vai encontrar tranquilidade do outro lado. E olha o que ela encontrou, né? Mais problemas do que ela tinha no mundo.
de encarnada. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? O irmão X pergunta para ela e ela responde: não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Esse sentimento acontece porque o suicida não rompe. A morte do suicida não rompe o cordão fluídico que une o espírito, o perispírito ao corpo físico. Então, ele, após o ato do suicídio, ele continua preso ao corpo como se ele estivesse vivo. E ele sente toda a dor, todo o sofrimento daquele corpo, como ela vai relatar aqui agora, como se ela estivesse viva, porque o cordão fluídico ainda está preso, levando para o espírito, para o perispírito, todas as sensações daquele corpo que desencarnou antes da hora. Dizem os espíritos que muitos suicidas permanecem presos a esse cordão fluídico durante muitos anos, até que se complete o tempo que ele deveria estar encarnado na Terra. Por exemplo, se ele tinha que viver 40 anos, 80 anos, ele se suicida, aos 40, ele vai viver 80 anos preso a esse corpo pelo cordão fluídico, mas não é uma regra. Existem muitos casos diferenciados, como nós vimos no início. Muitos suicidas permanecem presos por algumas horas ou por alguns anos, outros muito tempo. Depende da evolução daquele espírito e das atitudes que ele tinha antes de cometer o suicídio. Senti em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exames. Vi-me desnuda, de chofre, e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se ao terror, que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre, sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade ferida, retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então,
Clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava nem via. Desculpa. Recorreu à prece no sofrimento? Pergunta o irmão X. Ela responde, sim, mas orava à maneira de loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Pergunta o irmão X. E ela responde, hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Esse sentimento é por causa do cordão fluídico preso, como nós já vimos atrás, que ela ainda está presa ao corpo físico, seu perispírito ainda está preso ao corpo físico, sentindo todas as impressões do corpo. Com o terror que o meu amigo assistiu ao seu próprio enterro, pergunta o irmão X. Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Pergunta o irmão X. E ela responde, até agora, não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída, senão acompanhá-los ao tribunal. Esse tipo de coisa é relatado em vários livros espíritas, como no livro Libertação, de André Luiz, que eles têm os espíritos trevosos que vivem nas furnas, nas trevas completas, eles têm um tribunal de justiça, eles se autodenominam de justiceiros. E quando acontece de um ser humano cometer uma falta grave, como o suicídio, eles ficam muito felizes e pegam esse espírito e levam para esses tribunais onde eles castigam de todas as formas possíveis e imagináveis o espírito infrator, como se eles fossem Deus. É o tribunal da justiça do plano inferior, porque Deus não faz esse tipo de coisa. Sabemos disso.
Obedeci e para logo fui com eles, encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Pois nós vamos ver sobre esse campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Resposta: ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Apenas julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício, apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. Pouco a pouco, notei-lhe as qualidades nobres de coração e de caráter, e hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pôde observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento, e qualquer que seja a provação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro, melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurram o enfermo para a saída sem retorno. Fraternidade da Rosa Mística. Aqui nós temos
a misericórdia. Mais uma prova da misericórdia divina, da misericórdia de Deus e da misericórdia de nossa Mãe Divina, Maria de Nazaré. A Fraternidade da Rosa Mística é um posto avançado no plano espiritual que cuida dos suicidas, que ampara os suicidas no momento que eles podem ser resgatados. E esse texto é de uma escritora que chama Marta Galego Mateus. Ela fez uma viagem astral colhendo informações de inúmeras fraternidades do espaço. E ela trouxe, entre outras, essa fraternidade maravilhosa, dirigida por Maria de Nazaré. O conflito causado pela violência de guerra e das ambições mesquinhas leva os seres mais fracos à desorientação e à ideia do suicídio. Para o socorro desses infelizes, voltou-se o amor de nossa Mãe do Céu, Maria, Mãe do Cristo Jesus, que espalhou pelo planeta legiões de servidores que, aprendendo a amar através de seu coração amantíssimo, procuram minorar o sofrimento na Terra. Há o grupo chamado das anciãs, que, atendendo aos casos desesperadores de suicidas, atua no vale de acolhimento aos desencarnados. Há o grupo das virgens, especializado no atendimento às crianças com traumas psíquicos. As servidoras do grande amor, chamadas de representantes do amor universal, examinam os problemas de adolescentes, encaminhando-os a templos de atendimento cristão. Incalculável é o número dessas trabalhadoras, e sua sede fica no 7º céu, mencionado por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também fez uma viagem astral e foi visitar essa fraternidade da Rosa Mística, que ele chamou de 7º céu, que ele trouxe a informação de que era o 7º céu, o verdadeiro 7º céu. E nós temos, pela psicografia de Marta Galego, uma transmissão mental, uma projeção mental, que ela fotografou em papel o templo do amor universal lá no astral e trouxe para nós, que é essa maravilha que nós estamos vendo aqui. É até de emudecer, de tão lindo. Essas trabalhadoras de Maria, sob a direção de Maria e de Celina, isso é relatado também por Bezerra de Menezes, elas visitam esses vales de suplício, onde ficam os suicidas, resgatando o que eles precisam resgatar. E enquanto dura esse sofrimento, enquanto precisa durar esse sofrimento, elas estão lá, eles não as veem, porque não tem condição, mas elas estão lá confortando, consolando, trabalhando, aliviando as dores deles o mais possível. E quando elas percebem que chegou o momento deles serem resgatados desses lugares, desses vales de sofrimento, vale do suicida, por exemplo, elas os trazem para esse templo da Rosa Mística, essa fraternidade da Rosa Mística. E aqui eles são tratados e são preparados para a próxima reencarnação, que na grande maioria é de muito sofrimento. O espírito precisa de um tratamento muito grande, muito especial, para que ele possa aguentar a reencarnação, muitas vezes numa tetraplegia terrível. Muitos mal movimentam os olhos. E
com a ajuda dessas mensageiras, desses mensageiros de luz, dirigidos por Maria de Nazaré, eles recebem toda ajuda, todo o fortalecimento, mesmo depois que eles reencarnam, elas continuam fortalecendo, ajudando, esclarecendo, porque eles precisam resgatar o perispírito que eles destruíram, porque quando nós destruímos o nosso perispírito através dos nossos vícios ou do suicídio, nós somos responsáveis pela sua recuperação. E esse perispírito lesado vai trazer na reencarnação um corpo igualmente lesado. E esse corpo lesado vai viver duras provas até que recupere o seu perispírito, isso durante inúmeras encarnações, para que isso aconteça. Nós temos o exemplo de Jerônimo, um espírito que vivia em Sacramento, era muito amigo do Chico Xavier. Ele vivia numa cama, ele era tetraplégico, ele só mexia os olhos. E ele viajou o mundo inteiro pregando o Espiritismo, pregando o Evangelho de Jesus, mesmo nessas condições. Então, ele conseguiu, em poucas encarnações, recuperar a lesão terrível que ele causou no seu perispírito por causa do suicídio. E assim eu termino a nossa apresentação de hoje, agradecendo muito a vocês por essa oportunidade, por esse estudo, e espero ter deixado no coração de cada um pouquinho mais de compaixão pelos irmãos suicidas, tanto os encarnados que estão passando por provas terríveis, com aqueles que estão desencarnados no Vale dos Suicidas ou sendo preparados para uma próxima reencarnação. Aqui, essa é a bibliografia que foi utilizada para o nosso estudo desta noite. Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, em Temas da Vida e da Morte, no capítulo 1, Francisco Xavier e o Irmão X, no livro Estante da Vida, capítulo 2, o Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço, de Marta Galego Tomás, que é o espírito, a médium, né? Nessa época ela era encarnada. Hoje ela está no plano espiritual. Mas ela que projetou a fraternidade da Rosa Mística para que a gente tenha uma pequena noção do que vem a ser o que Paulo de Tarso denominou com tanta beleza numa de suas mensagens de O Sétimo Céu. E esse pequeno livro da FEB, da Fraternidade da Federação Espírita Brasileira, que vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ler. Gente, um ótimo domingo, um ótimo dia, uma ótima noite, né? Que depende do horário que vocês estão nesse momento. E que Deus abençoe a cada um. Vamos elevando nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo muito por Ele ter nos proporcionado esses conhecimentos, esse estudo, essa reflexão. E pedindo as bênçãos do alto e as bênçãos dos bons espíritos e de Maria de Nazaré, de Celina e de todos os trabalhadores da fraternidade, da Rosa Mística, para todos os nossos irmãos que estão pensando em suicídio ou aqueles que já cometeram o ato translocado, que estão sofrendo as consequências. E que assim seja, graças a Deus.